Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Empresa acelerada em Santos pelo Sebrae conquista prêmio mundial e abre oportunidade para programa da Economia Azul. A startup Infinito Mare, criadora de uma caravela que despolui a água de mares e rios, venceu o IF Design Award 2026, o Oscar do Design Mundial. Com uma estrutura de 5 metros de comprimento que purifica a água continuamente utilizando algas nativas, a caravela foi inspirada em embarcações históricas. Esta infraestrutura viva absorve gás carbônico e regenera ecossistemas. A caravela ela é uma solução baseada na natureza, né, Alex? Que significa que a gente usa a inteligência da natureza e a própria natureza como um ator dentro da nossa tecnologia. Então, dentro da caravela, quando a gente coloca, ela remete a uma embarcação, ela é uma boia que fica ancorada ou fica apoitada, e ela remete a uma embarcação, a essas caravelas portuguesas, não é? Mas esse olhar brasileiro agora. E o olhar brasileiro é um olhar mais regenerativo. Então, a caravela é uma tecnologia que regenera as águas usando a inteligência da própria natureza. O que significa, Alex, de forma bem simples? A caravela estimula o crescimento de algas. As algas que são nativas da própria água, elas crescem dentro da caravela, se alimentando da poluição aquática. Então, enquanto elas crescem fazendo a fotossíntese, então elas crescem todo dia, porque o sol está disponível todo dia, elas crescem fazendo fotossíntese e vão removendo os elementos da água e guardando neles, regenerando a água. Como a gente analisa essa alga, a gente tem como saber quais são todos os elementos da tabela periódica que são analisados, tá? Então, a gente analisa qual é a concentração de cada elemento na tabela periódica a cada 15 dias nessa alga. Então, apesar da gente já estar regenerando, a gente também monitora para saber a quantidade desses elementos que a gente removeu em quanto tempo. Vale reforçar que o Sebrae São Paulo incentiva startups que desejam seguir este nível de excelência. E o Sebrae ele atua, né, nessa construção da inovação, ajudando negócios científicos, tecnológicos e também startups digitais a se transformar em negócio. Então, ele veio com uma tese de doutorado ali, que ele foi desenvolvida, e através dessa tese foi construído um negócio. E o Sebrae faz esse trabalho de ajudar esses empreendedores, esses pesquisadores a transcorrer esse caminho e, com isso, gerar desenvolvimento econômico, né, gerar valor para a sociedade e transformar aí ideias fantásticas, né, em realidade e negócios. Bruno explica que o projeto tem enorme potencial para ser utilizado no Porto de Santos. Dentro de um sistema portuário, por exemplo, as caravelas viram monitores absolutamente eficientes e remediadores da poluição que as atividades portuárias entregam ali dentro. Então, se por um acaso algum acidente portuário acontecer, a localidade das caravelas vai permitir saber a origem dessa poluição e, apesar dessa origem, a gente também sabe a quantidade dos elementos que a gente está tratando. Então, é uma tecnologia altamente inteligente para aumentar a eficiência das operações portuárias, deixá-las mais sustentáveis, dar segurança hídrica, tanto para a população quanto para as operações portuárias. E é interessante que a gente tem uma tecnologia que não existe em nenhum lugar no mundo, Alex. Nós somos os primeiros a desenvolver uma tecnologia assim, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado global. Um sistema que pode também ser importante para as cidades da região. A questão principal é que são múltiplas as fontes de poluição que aparecem nessas águas. O porto não é a única razão disso. Na verdade, não dá para se falar que é um porto. É uma atividade que o porto executou em algum momento específico que acabou entregando isso. Então, qual terminal foi? Qual navio foi? De quem era essa carga? Essas são informações importantes para a gente começar a controlar esses elementos que chegam ali na água. Mas o que é interessante na primeira fase desse projeto é a gente criar um sistema que monitora com muita integridade essas operações portuárias e, caso essas poluições apareçam, a gente já remedia. Então, a gente tem, junto com o Porto, 17 áreas pré-aprovadas para a gente instalar caravelas nessas áreas, criar esse mapa, esse sistema integrado de monitoramento baseado na natureza, e caso essa poluição apareça ali dentro, a gente já remedia. E ele dá outros exemplos de como a caravela pode atuar no dia a dia. A gente consegue colocar caravelas nos canais de Santos, para a gente começar a interagir e remediar a poluição que chega da lavagem das ruas para os canais. Então, pensando que quantidade de pessoas, Alex, em Santos que tem cachorro, que leva o seu cachorro passear na rua. Quando chove, esse cocô e xixi vai para onde? Você não beberia a água da chuva que está no chão da rua, você não pegaria aí para beber. Aquela poluição é chamada poluição difusa. Ela não tem um foco,
ela tem da existência da cidade, de ter papagaio, de ter periquito, de ter pássaro, de ter o que for na rua, de a pessoa estar fumando, do mosquito picou você matou, ele caiu no chão, o sol queimou ele e esse sangue foi espalhado na chuva. Tudo isso faz parte de um tipo de poluição que é inerente a todas as cidades do planeta. E isso não tem como a gente ficar longe. A caravela é uma ferramenta que limpa isso todos os dias. Agora, o que é muito especial dela, Alex, é que a gente tem uma tecnologia que funciona no rio, no lago, no mar, no córrego. A mesma caravela funciona em qualquer lugar. E o CEO da empresa destaca que a biomassa gerada pelas caravelas pode ter diversos tipos de aproveitamento. A gente transforma essa biomassa em energia, em fibra de roupa, a gente tem biocombustíveis, a gente já produziu biofertilizantes, já teve uma série de produções. Agora, quando essa alga é muito poluída, Alex, a gente transforma ela em cerâmica. E a gente imobiliza os contaminantes dentro de uma cerâmica e aí pode colocar isso para a construção civil, que o contaminante está imobilizado ali dentro. A gente consegue dar uma circularidade para tudo isso. Bruno explica o que falta para que as caravelas possam ser vistas operando na região. A gente assinou um contrato com o Porto de Santos já no final de 2024, para a gente poder organizar esse nosso projeto. Em 2025, a gente arquitetou quais são essas regiões para a gente implementar e a gente não teve nenhum financiador até esse momento. A gente precisa de um financiador para poder implementar as caravelas dentro da região da Baixada, das águas aí do Porto. Então, essas áreas já foram aprovadas, a gente conseguiu essa pré-aprovação em 2025 e agora a gente está buscando, de fato, um financiador aí para colocar as caravelas ali dentro. O que é interessante é que a autoridade está bem animada para a gente colocar. A gente teve validações em outras águas do Brasil que reforça essa construção e, ao mesmo tempo, a gente teve uma inexigibilidade de licitação lá no Paraná, que permite que a gente agora seja contratado, inclusive, pelo setor público. Então, as cidades, o Estado e o próprio governo federal conseguem fazer contratações da caravela para a gente ganhar inteligência e oferecer isso para os órgãos que tomam essa gestão, né? E para que novos projetos como este possam aparecer, o Sebrae vai promover em Santos o 2º Fórum Nacional da Economia Azul do Sistema Sebrae, com o tema da estratégia aos territórios, nos dias 19 e 20 de maio, no auditório da Associação dos Despachantes Aduaneiros. Nós receberemos aqui em Santos todos os estados brasileiros aqui que atuam junto ao Sebrae com essa lógica da economia azul, para a gente poder debater a implementação junto com outros atores importantes desse sistema. Então, a gente vai fazer o 2º Fórum Nacional da Economia Azul. O primeiro foi sediado lá em Cabo Frio, o ano passado, e agora a gente trata dessa implementação dessa estratégia, porque o grande ponto aqui que a gente traz é que hoje a gente precisa transitar para um novo tipo de economia, né? Que ela seja inclusiva, que ela seja sustentável e, ao mesmo tempo, que ela consiga regenerar o ambiente em que ela está colocada. Então, a gente chama isso de economias portadoras de futuro, que tem essa capacidade de transitar. E a economia azul é uma delas, que tem essa possibilidade da gente poder gerar esse desenvolvimento. E o grande ator dela é o empreendedor, que a gente chama de empreendedor azul, que é essa pessoa que vai fazer com que, lá na ponta, aqui no local, né? Aonde a gente está, ele vai fazer a coisa acontecer. Então, o Sebrae ele atua para esse empreendedor se desenvolver, então, dando apoio a conhecimento técnico, apoio a crédito, né? Apoio a acesso ao mercado e fazer toda essa conexão que o Sebrae faz muito bem, né? Então, o fórum ele vai debater todos esses assuntos, mas principalmente para trazer para mais perto esse empreendedor que vai transitar para esse novo modelo de mundo que a gente precisa, desse novo modelo de produção que a gente precisa para poder sustentar o mundo para o futuro. Pedido do prefeito de Guarujá, Farid Madi, o presidente Anderson Pomini, da Autoridade Portuária de Santos, promove na próxima quinta-feira uma reunião no escritório da APS em São Paulo para tratar de uma solicitação para mudanças no traçado dos acessos terrestres ao túnel Santos-Guarujá, na margem esquerda do porto. A reivindicação visa incluir trecho da Avenida Santos Dumont na Poligonal, de modo que o Porto de Santos possa aportar recursos federais nas melhorias dos acessos, beneficiando a população de Guarujá e também evitando desapropriações em excesso. Irão participar técnicos da Prefeitura de Guarujá e da APS com o objetivo de definir um traçado que interligue o túnel com as vias expressas já existentes, facilitando também o escoamento de veículos em direção à rodovia Cônego Domênico Rangoni.
E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.